Bom, então na prática agora, para a gente poder implementar isso daí, o que nós vamos fazer? Olha só, vamos clicar aqui, ó, pacote, model, e criar, primeiramente, o quê? Uma entidade que vai ser o quê? Estado, né? Pronto, uma entidade estado. Aí a gente faz aquele mesmo procedimento. As arrobinhas ali, que são as anotações, né? Ai, ai. Precisa aprender a digitar primeiro. Não sei escrever e nem digitar. Escrever e digitar. Se não fosse a ideia, estava morto. Então vamos lá. Privado. Vamos colocar lá o ID e dizer que esse cara aqui é a chave primária, né? Fazer um mapeamento ali, ID. E também dizer que esse valor vai ser gerado automaticamente para nós. Só isso. Beleza? Só anotei para ele poder gerar isso aqui no banco de dados. E um campo novo que vai ser o quê? O F, né? Pode ser assim? O F. Beleza? Pode ser assim? Tá ali. E gera os get setters, né? Gera os get setters. O ID com o F. Tá. Nós temos que também trabalhar com hashcode and equals. Vocês lembram do hashcode and equals? Para que serve ele? Para comparar se um objeto é igual ao outro pelos dados, não apenas pela referência do objeto, mas pelo conteúdo do atributo. Isso a gente estudou lá no Orientação de Objetos, tá? No QGO. Mas só lembrando aí que o objetivo do hashcode and equals é criar um critério de igualdade de objetos. Quando que esses objetos são considerados iguais? Quando seus dados são iguais, e não quando apenas eles estão. Lógico, se eles estão na mesma posição de memória, eles são iguais. Mas se os dados deles baterem, coincidirem, mesmo eles não estando na mesma posição de memória, eles também são considerados iguais. Por exemplo, você tem um estado aqui escrito MS e outro estado aqui também escrito MS, os dois são objetos diferentes, de memória diferente. Mas a nível de persistência, eles vão ser considerados o mesmo. Tá? É isso que a gente vai usar. Aqui nós colocamos só ID e Generated Value aqui no estado. O próximo passo é fazer o vínculo de cliente com estado. Então nós temos aqui, vamos colocar aqui uma propriedade nova no nosso cliente, chamado estado. Certo? Estado. E vamos falar que ele é many to one e John Collin, certo? Pronto. Agora, essa coluna vai ser representada no banco de dados por aquela chave estrangeira, for key, do banco. E vamos criar o get and setters para ele. Ctrl 1, get and setters aqui. Ok? Ali. Beleza? Só alegria? olha só que tranquilo agora, né? Nós temos até hã? Você coloca esse aqui e acabou já, né? Já dá pra você. Tá pronto já a parte de relacionamento. Se você quiser testar, nós podemos, só para ver se ele vai criar no banco de dados certinho, nós podemos só subir aqui rodar o application mesmo, subir a aplicação. Cruza os dedos, né? Importante. Cruza bem. Não teve nenhuma exceção. Deixa eu ver. Olha, rapaz, eu não estou acreditando direito não. Hein? Como que chama o banco de dados? Nós criamos? Como chama o banco? O meu banco é teste 2 aqui, né? 33. Então vamos lá, tem 1 milhão de bancos aqui, já não aguento mais criar. Abre o elefante azul aqui. O cliente nosso. Vamos testar ali. Bom, pega uma conexão dessa qualquer. Aqui no caso é 33 o meu aqui.
Teste 2? Mais um. Teste 2. Estamos no meio do elefante azulzinho aqui. A gente pode até integrar a conexão do banco de dados pela IDE também, tá? Você não precisa ser outro cliente. É possível você ir lá pela IDE, pelo próprio Eclipse e visualizar isso no banco de dados, tá? Bom, a gente vai fazer o que aqui? Então, só uma olhadinha aqui na tabela. Estado, ó. Perceba que ele tem o quê? Ele tem o ID, o F e uma constraint. Uma constraint é uma regra interna que ele criou chamada primeiro key. Então ele falou, ó, o campo ID é a chave primária. Beleza. Lá no cliente, o que ele fez? Ele criou a constraint primeiro key também. Ele falou, ó, eu tenho 4 campos aqui. Um deles, ó, tá vendo? O quarto campo é estado ID. Ele criou dessa forma, do tipo inteiro, porque ele vai armazenar o inteiro da coluna ID da tabela estado. Ele vai guardar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui não é inteiro, ó. Esse ID aqui não é inteiro. Então ele vai guardar aquele inteiro aqui. Tá vendo? O mesmo integer lá é integer aqui. Se lá fosse long, tem que ser long aqui. Se lá fosse o tipo que fosse lá, o mesmo tipo aqui. Tem que ser compatível. E a regra é, eu crio uma chave primária para mim, que sou tabela cliente. Eu, tabela cliente, tenho uma chave primária. E tem uma outra que é estrangeira. Esse outro constraint aqui, esse nome esquisitão aqui, foi gerado, tá? For key, ou seja, estado ID. Aqui que ele está criando a regra no banco, dizendo que a coluna estado ID deve ser uma chave estrangeira. Tá? Isso aqui é uma regra no banco. O banco ele entende isso como regra. Ou seja, se você tentar colocar aqui um dado que não está naquela coluna ID, da chave primária da tabela estado, o banco mesmo não vai deixar você colocar dados inconsistentes. Você colocar relacionamentos inválidos. Tá? Quem faz isso é essa própria regra, a gente chama de constraint, chamada for key. Ela já está obrigando você a colocar os dados corretamente. Tá? E aqui são operações em cascata, né? Ao atualizar, sem ação. Ao deletar, sem ação. Ou seja, eu não estou falando assim, se eu deletar o cliente, eu vou deletar o estado, eu não estou falando nada disso. Tá? Não estou criando nenhuma regra de cascata aqui. Beleza? Tá? Então essa é a criação da tabela cliente com um vínculo com o estado. Essas são as constraints que foram criadas automaticamente por nós. Tá? Agora nós vimos que funcionou, né? Que ele criou a tabelinha certinho. Vamos fazer o seguinte. Na camada de visão, nós vamos precisar de um controlador para entregar uma lista de clientes para nós. Como nós falamos, né? Então eu vou criar aqui um controlador de estado. Tá? Então eu vou vir aqui e vou criar uma classe aqui, ó. Vai ser um estado controller só para entregar para mim uma lista de estados lá na tela. Quem precisar de uma lista de estados, pede para esse carinha aqui. Certo? E não, vou fazer igualzinho o cliente. Nós fizemos o cliente aqui, ó lá. Name, view scope, igualzinho, ó. Eu vou até colocar ele do lado assim, ó, pra gente ficar copiando ele, ó. Igualzinho, ó. Esse aqui é o de cliente, certo? Olha lá. Lado direito aqui eu pus o de cliente. Vou fazer igualzinho esse, ó. Olha só. View scope. Igualzinho ali, ó. Vou colocar assim, ó, privado. Ao invés de cliente de repository, aqui temos um problema, ó. Eu vou precisar aqui de um estado repository, tá vendo? Tá vendo? Igual tem aqui, ó, cliente repository, vou precisar de um estado repository, que é o cara que vai buscar para mim lá no banco, ó. Estado repository. Aí, ó, vou precisar desse cara aqui, igualzinho eu fiz aqui, ó. E falar a mesma coisa, auto-added. Auto-added, igualzinho, tá vendo? Igualzinho. E vou precisar de uma lista de estado, ó. Mesma coisa. Uma lista de estado, a mesma coisa. Vou chamar de estados, né? Tá ali, ó. Estados, certo? Eu vou precisar de um objeto cliente, assim, de um objeto estado? Nesse momento não, porque nós não estamos fazendo CRUD de estado agora. Isso aqui é nesse controller, a única coisa que nós estamos fazendo aqui é para entregar aquela listagem lá na tela, só isso. Tá? Então a gente não vai precisar gerenciar nó de edição, objeto de estado, nada. Isso aqui vai ficar como uma tarefa para vocês. Na próxima aula vocês vão vir com um CRUD de estado completo. Tá? Completinho. Eu não vou fazer aqui com vocês, porque vocês já sabem fazer. Cadastrar estado, excluir estado, editar estado. Esse vai ser o trabalho dessa semana. Fazer ele prontinho, completo, do estado. Tá? Mas eu vou fazer com vocês só uma parte desse CRUD, que é o quê? Para entregar uma lista. Tá? Então vai ter o mesmo esquema, pós-construct, mesmo esquema. Estado. Vou criar um método aqui chamado init, tá vendo?
public void init, para carregar minha lista. Tá? E vou falar aqui, ó. Após a injeção de dependência for feita, após a injeção de dependência do repository for finalizada, execute o init, que vai fazer o quê? Vai fazer a busca do banco de dados e vai configurar essa minha lista de estados. Aqui a gente usou o próprio método set, pode ser assim também. Ou pode também direto assim, ó, estados, recebe, aí estado repository, né? Ponto find all. Pode ser assim, ó. Só que nós não temos ainda o nosso estado repository, não é isso? Nós não temos. Como faz para criar? Só clicar na lâmpada mágica aqui, ó. Crie como interface, tá? Lá no repository, para ficar vizinho do outro, ó. Beleza? Igualzinho. Aí nós vemos aqui, colocamos o repository. É uma interface. Se você tiver dúvida, é só pegar o vizinho, olha para o vizinho e copia dele, olha lá. Olha o vizinho como que é. Olha o vizinho como que é. Vou deixar aqui do lado. Olha o vizinho como que é. É uma interface que estende JPA repository. Mesma coisa. Extends JPA repository, tá vendo? Aí o T é o quê? É cliente, né? No caso aqui é estado, né? Perceba que a gente trabalhou com um tipo diferente, ó. No primeiro nós trabalhamos com long e no segundo nós trabalhamos com integer, tá vendo? Aqui que muda. É aqui que muda, ó. Você falou o seguinte, ó, o meu objeto é o estado, o que eu quero que você gerencie para mim. Porém, a chave primária dele é inteiro. Por quê? Porque os métodos que precisam de chave, como buscar por ID, vão utilizar esse tipo aqui, no modo genérico. Tá pronto, eu não vou implementar mais nenhum desses métodos aqui específicos. É só o buscar todos, tá aqui, ó. Find all, tá resolvidinho. Só preciso pôr um get setters aqui para poder acessar lá do meu controlador e tá tudo lindo, maravilhoso. Quando eu coloco get setter, automaticamente a IDE já sugere eu chamar o método set para substituir aqui na lista. Tudo bem, não tem problema nenhum. Tá? Aqui, ó. Então nós temos o que aqui? Agora, nós temos um estado repository, que nada mais é que uma interface que estende JPA repository, passando a entidade que vai ser gerenciada e o tipo do ID dela. Esse cara faz tudo para nós de persistência. Tá? Um controlador que tem o quê? Uma dependência desse gerenciador de repositórios, uma lista de estados e um método pós-construct dizendo, após esse objeto ser injetado, faça para mim uma busca no banco e configure esses dados dentro dessa lista. Certo? Dentro dele. Por quê? Porque quem vai chamar essa lista lá na tela precisa de todos os dados do estado que está no banco. É isso. Tá? Agora vamos criar aqui, ó, no cliente, vamos colocar o que aqui no cliente? Uma caixinha de seleção, né? Estado, e aqui nós vamos fazer, ó, H select on menu, e aqui nós vamos dizer, bom, o velo é seguindo o mesmo padrão do outro, é para onde vai parar o objeto. Por exemplo, o nome vai parar para onde? Onde que vai parar o nome? No cliente controller, cliente nome. O e-mail vai parar onde? Cliente controller, cliente e-mail. E o estado vai parar onde? Cliente controller, cliente estado. É o nome da nossa propriedade, estado, não é o F, tá? A propriedade se chama estado, que tem o método setEstado e getEstado. Certo? Essa é a lógica do componente. Porém, e a lista de opções? Vem da onde? Onde que entra o estado controller? Na hora de carregar a lista de opções. Então eu vou colocar aqui uma lista de opções. Oi? Aqui, ó. Só um pouquinho. Aqui nós vamos carregar uma lista de opções para ele. Tá bom, de onde vem, qual é a origem dessa lista? Vamos lá. Vai ser a mesma coisa, na verdade vai ser, a mesma coisa não, vai ser estado controller, né?
Dentro do estado do controle, nós temos uma lista, né? Que se chama o quê? Estados. Estados. Eu vou dar um nome para uma variável aqui, ó. Uma variável aqui, ó, que vai representar cada estado da lista. Esse var e é aquele objeto de iteração. Tá? Beleza? E aqui eu vou colocar o seguinte. Vou colocar assim, ó. O value desse cara, o label dele, tá vendo? Eu vou falar o seguinte, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar o que está no E, no campo o F. É o que eu quero mostrar para ele, label. O que está nesse estado, cada estado da minha lista, da minha iteração, a propriedade o F. Ele vai acessar o get o F e vai mostrar para mim. Certo? É assim. Só que eu não quero só mostrar todos de uma vez, assim. Eu quero colocar uma caixinha de seleção para ele também, assim, é dizer, caso ele não quiser escolher nenhum deles, tá? Mas eu acho que isso aqui já é o suficiente. Se der tudo errado, vai dar certo na primeira e a gente vai ver se funciona. Vamos rodar aqui e ver se vai dar errado e certo na primeira. Olha só. Olha o que ele fez. Quantos estados nós temos aqui? Por quê? O banco de dados tem estados? Não, né? Então eu posso no banco de dados e nesse caso aqui eu vou pôr no braço só pra gente testar, tá bom? Depois você vai ficar com tarefa de criar um CRUD para isso. Eu vou fazer na mão aqui, ó. Tá vendo? MS. 2, SP. 3, RJ. E sucessivamente. Beleza? Ali. Vamos verificar se aqui... Opa, deu um stop no Newton Cat aqui. Deixa eu subir de novo. Na verdade, tinha dado um problema de porta aqui, eu dei um... Deu certo. Bateu, olha só. Tá vendo? Mas olha só, exibindo o código-fonte, ó. Nós podemos até espetar o elemento aqui. Né? Se você espetar o elemento aqui, ó. Olha só o que apareceu na memória. Olha como que tá. Tá assim, ó. Perceba que para cada verbo, ó, tá lá, MS, ele pôs um monte de cara aqui, ó. O string, arroba. Ele usou o toString, parece, do cara para jogar aqui, ó. A referência dele, ó. Não tem um ID vinculado a ele, ó. Ele falou, ó, pro MS é esse objeto. Pro SP é esse outro objeto. Pro RJ é esse outro objeto. Tá vendo? A gente não tem um conversor ainda para dizer, não, para cada item daquele, o valor vai ser representado pelo ID, por exemplo. Quando você vincular esse cara a um conversor, já vai resolver esse problema aqui. Tá? Ou seja, se eu clicar no botão salvar, o que ele está mandando lá para o meu controle é esse valorzão aqui, ó. Esse stringão aí, ó. Tá bom? Vamos implementar o conversor para a gente testar a funcionalidade de salvar. Por enquanto não tem como salvar, tá? Sem conversor não tem como salvar. Se você clicar aqui no salvar, ó, ele vai dar pau. Não deu mensagem ainda porque nós não tratamos, mas também Ele vai reclamar porque não é inteiro. Não, é porque não tem um conversor para esse cara. Ele não vai identificar quem que é esse cara aqui dentro do objeto cliente. Tipo assim, ó, eu falei aqui, ó. Eu falei, ó, esse um desse cara, olha lá, um desses vai parar nessa propriedade. Só que esses que estão aqui não são compatíveis com essa propriedade. Né? Porque assim, cada um desses aqui, ó, ele está sendo representado por uma string, só que na hora de eu levar ele lá pro meu cliente controle, ele não é uma string, ele é um objeto estado. Então eu tenho que fazer um mecanismo de transformação para entender. É isso que eu tenho que fazer. Então o que eu faço agora? Eu crio um conversor. Eu venho aqui, eu vou criar um outro pacotezinho aqui. Pode ser até no próprio controller. Eu vou criar um subpacote dentro dele. Ah tá, deixa eu voltar aqui a perspectiva dela. Aqui dentro, ó. Vou criar um outro pacotezinho aqui dentro. Dentro do controller mesmo, chama de converter. Um subpacote do controller. Tá ligado essa camada aqui.
E aqui eu vou criar aqui um estado converter. É um conversor de estado. O JCF ele já fornece para nós uma interface que é o converter. Olha lá, converter. Essa interface do próprio JCF, ó, do Face, ó, ele já diz, ó, beleza, já que você quer implementar um conversor, então já existe um padrão aqui para você. Você vai ter que implementar o método getAsObject e o getAsString. Ou seja, o que é o getAsObject? Vai chegar para você uma string aqui e você transforma ele em objeto, que é o caso da tela. E o que é o getAsString? Vai chegar um objeto para você da lista e na hora de você levar lá para a tela, você leva como string. Esse aqui é bem fácil. Ó. Chegou um objeto aqui, a única coisa que você quer levar para a tela é o quê? O ID, não é? Você vem que faz isso aqui. Ó. Bom, esse meu objeto seria algo assim, ó, value, né, ponto getID. Mas não tem, né? O value é o objeto da lista. Lembra da listagem? O que é esse value aqui, gente? Vai ser um objeto estado da lista. Para cada objeto estado da lista, ele vai entregar para o conversor antes de levar para a tela. Tá? Então, eu não posso colocar direto assim, ó, getID. Né? Então, eu vou ter que converter ele primeiro em estado. Eu pego esse cara que está chegando genérico, faço um cast nele para estado, estado, entendeu? Faço um cast nele, se ele for do mesmo tipo, né? Eu posso até verificar se ele é compatível. Vai que chega qualquer besteira aqui, né? Posso até verificar assim, né? Se value instance of estado, aí, por exemplo, aí ele vai converter, vai fazer essa conversão aqui. Vai retornar do meu estado o ID, por exemplo. Se não, ele retorna nulo, por exemplo. Ó, isso aqui, eu não posso retornar um cara aí. Eu acho que eu fiz besteira, né? Eu quero que seja levado o ID para lá, mas o ID é o quê? É inteiro, né? Meu estado, né? Então tá bom, vai, vira string. Pronto. Vai ser um texto. Tá vendo? Eu falei, ó, leve o objeto que chegar aqui para você, converta ele para estado. Aí eu verifico compatibilidade aqui, se for, beleza, converte, senão eu entrego o número para a tela. E se for o contrário, vai chegar uma string aqui. Chegou uma string. Como que eu vou fazer para essa string ser transformada em um objeto estado? Em um objeto estado já existente, né? Então eu vou ter que fazer uma busca aqui, né? Comparação, né? Você vai ter que comparar para ver qual é a string lá na tabela, Isso. no lugar o F, que vai bater esse valor. Isso. Lá, né? Eu posso usar o Entity Manager para fazer isso, eu poderia tentar fazer assim. Tá. Será que se eu colocasse aqui um Entity Manager daria certo? Ó? Tipo assim, ó, Entity Manager. Ó. Ou, na verdade, não, um repository. Nós já temos um estado repository, não temos? Um estado repository. Será que eu consigo injetar ele aqui? Assim, estado repository. O sonho seria esse, né? Olha lá. AutoWallet, ó. Se eu conseguisse injetar ele aqui, ó, ficaria mais fácil. Só que para isso eu tenho que transformar meu converter em um objeto Spring. Uma das formas é essa. Ou eu faço o meu conversor ser reconhecido pelo Spring, instanciado pelo Spring, e uso injeção de dependência, ou eu faço uma busca desse estado repository braçal, manualmente. Existe essa possibilidade. Tá? Manualmente. O que é manualmente? Você consegue, em qualquer momento, não ficar dependendo do AutoWide. Você pode ir direto lá no Spring e você puxar o cara também. Fazer o AutoWide braçal. Você consegue. Você precisa de alguém. O que você precisa aqui, ó, é de um estado. O que você precisa aqui é de um estado repository. O que você precisa é isso aqui. Ó. Eu preciso de um estado repository aqui. Alguém vai me dar esse cara. Ou vai ser AutoWide, eu vou buscar manualmente dentro do Spring, do contexto do Spring. Para que eu possa fazer o quê? Buscar o meu estado pelo ID. Eu quero que esse valor que está chegando aqui, ó,
vendo? Esse valor seja buscado. Só que é inteiro, né? Então eu vou dar como meu integer aqui. Eu preciso buscar pelo ID aquele estado que está chegando para mim, aquela string. Chegou aqui, a string número 1, tá bom. Busque para mim pelo ID. Tá, ele falou que não foi inicializado. Vou pôr nulo aqui, só para ele parar de ligar com a gente. Tá ali. E aqui eu tenho o quê? O estado encontrado. Olha lá. Essa aqui é a lógica. E o que eu vou retornar aqui é o estado. É isso que eu quero. Ó. Então assim, chegou para mim aqui uma string número 1. Eu vou lá, busco quem é ela no banco de dados, um objeto completinho, persistido. Está aqui o meu estado. E retorna esse objeto. Quem vai precisar desse cara aqui, ó, é o quê? É o JCF na hora de setar o estado lá no cliente. Ele vai pegar esse objeto para fazer isso. Entendeu? O JCF já sabe fazer essa ligação. Então chega uma string para nós, a gente faz uma transformação em objeto e entrega. Toma. Esse número 1 está chegando aqui, é esse estado. Toma. Esse número 2 está chegando aqui, esse é outro objeto estado. Toma. Entendeu? É isso que a gente precisa fazer. Só que como obter esse estado repository? Então vamos tentar pela abordagem do Auto-Arity. Tá? Vamos tentar aqui, você coloca assim, ó. Deixa eu copiar aqui, está pronto, né? E falar que esse cara aqui é um objeto gerenciado pelo Spring. É um Spring Bean. Uma notação genérica aqui que é componente, por exemplo. Tá? Você fala assim, Spring, tudo que está anotado com repository, service, controller, são objetos que o Spring vai gerenciar para você. Ele vai instanciar e vai injetar as dependências para você. Tá? Aí o que a gente faz? A gente vincula esse conversor, esse estado converter, lá na tela. Em que momento que esse componente fica sabendo da existência daquele conversor? Nós podemos vincular ele aqui, ó. Converter. Nós podemos colocar aqui, ó, estado converter. Aqui nós estamos falando, ó, esse converter, deixa eu colocar via, olha só, tem uma diferença entre você colocar assim e do outro jeito, tá? Aqui eu estou pedindo por meio do objeto do Spring, do EL, Special Links. Eu quero acessar um objeto diretamente pelo Spring que eu estou pedindo aqui. Sem isso aqui eu peço pelo JCF, se você não coloca dessa forma aqui. Tá? Vamos fazer aqui a diferença. Vamos olhar. Vamos carregar. Vamos verificar, vamos espetar o elemento, né? Opa, eu dou espetando aqui. Spect de espetar, né? Brincando, inspecionar. Aí você clica aqui, ó. Coloca, olha só o que aconteceu. 1, 2, 3, já começou a vir lá do banco, ó. Esses números vieram lá do banco. Tá vendo? Beleza? 1, 2, 3. Se você olhar aqui no banco de dados, vamos olhar aqui no nosso cliente, não tem nenhum cliente vinculado com o estado ainda, tudo nulo, tá vendo? Ninguém está vinculado com o estado. Eu vou cadastrar um novo cliente aqui e vou tentar já vincular ele com o estado de uma daquelas opções. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó. Deixa eu ver. Já está o João aqui, né? Quem está faltando aqui nesse banco de dados? Só o Zé, né? Então vamos colocar o Zé aqui. O Zé. Vou ter aqui os botões. Pronto. Vou escolher aqui, ó, SP. O pessoal de São Paulo está feliz. Clicou no salvar, ele diz que cadastrou. Diz que cadastrou, né? Não sei se é verdade. Vamos ver aqui. Rapaz, né, que deu errado, deu certo? Olha só, nós temos aqui o número 2, ele vinculou o número 2 com o cliente Zé. E de fato existe o 2, né? Se você olhar aqui na tabela cliente, na tabela estado, ó, tem lá o número 2, ó.
Ó, 2, ó. São Paulo. E se você olhar lá na telinha, olha só, quem está lá? Se você espetar o elemento, você vai virar o 2, ó. Aqui, ó. Não é verdade, não é possível. Não é possível que deu certo. Não é possível. Né? Olha, cadê o botão cancelar aqui? Não sei por que não apareceu. Cadê o botão cancelar? Era para ele cancelar, era pra... Ou não? Ou ele só não limpou o objeto após que ele salvou? É só quando edita? Então tem um detalhezinho aqui, é legal de fazer isso, né? Salvou, tinha que limpar, não tinha? Porque ó, o jeito que tá aqui, editar tem o cancelar. Tudo bem, mas na hora de salvar, ele fica aqueles dados ali. Deixa eu só ver se a gente fez alguma barriga aqui, alguma coisa. Cliente controller, né? Deixa eu ver após salvar. Ó. De fato, olha só, ele era para limpar. Ó. Tá vendo? Então, aconteceu algum probleminha aí que a gente vai ter que tratar. Tá? Então, ciclo de vida, alguma coisinha aqui, tá? Nós vamos ter que pensar aqui. Por enquanto, só para a gente não fugir um pouco do foco, senão a gente vai entrar em outra questão aqui. Vamos fazer funcionar de todos. De todos, fazer ele gerar com o estado. E aqui tem um detalhe, ó. Se você quiser uma opção inválida aqui, ó, sei lá, olha só, por exemplo, aqui, ó. Você pode criar um F, uma nova opção aqui, ó, um F select item, tá vendo? E falar, esse cara aqui, no select option, true. Ele não é uma opção válida para seleção, tá? Velho, posso deixar vazio, por exemplo. Isso aqui é uma opção, porque às vezes você não quer que já caia de cara numa opção daquela. Você coloca assim, ó, uma opção sem nada aqui. Você pode até colocar um texto aqui, né? Selecione, vamos fazer assim, ó. Uma frescurinha aqui só para... Né? O value dele, não vou nem colocar aqui, deixa assim. Apesar de ser legal colocar vazio, né? Mas olha só, o que eu quero transmitir de ideia é isso aqui, ó. Tive um problema aqui. Ah, tá. Aí aqui ele já teve um problema na hora de fazer uma conversão, tá vendo? Ele falou que não conseguiu converter vazio, ó, tá vendo? Olha lá. Aí já foi um problema lá no conversor, ó, porque eu pus um cara aqui que não dá para ser convertido, ó. Um cara com valor vazio, né? Ó. O que eu fiz aqui? Eu coloquei assim, ó. Um cara string não pode ser convertido no select item, no item select item, tá vendo? Um problema de conversão. Aí se você olhar aqui, aonde que deu esse problema, vamos ver aqui o conversor. Ó. Estado converte. Tá vendo? Ele falou que não pode converter quem para quem. Vamos ver de novo aqui. Olha lá. String para outra coisa. Para o cara do modelo. Então, ou seja, chegou string para ele, né? Chegou string para ele, ele não conseguiu converter para estado, né? Ou seja, eu não consigo converter uma string aspas, aspas. Até um numérico aqui já vai dar um pau aqui, né? Então, se a string vier vazio, por exemplo, se o valor vier empty, por exemplo, eu posso retornar um nulo aqui já, né? Já para não... Se vier essa string vazia, eu já retorno um objeto nulo para não dar esse BO, né? Dá para fazer isso? Isso aqui é só por causa daquele item novo que nós colocamos lá, que não faz parte da coleção natural ali. Ele vai representar um nada, um objeto vazio. Ou seja, se você escolher um cara daquele, ele não vai representar um estado. Eu não posso representar. Eu não posso ter um vazio representando um estado. Então, o vazio representa nulo para mim. Se ele deixar vazio lá, para mim aqui é nulo. É um objeto nulo. Vazio lá é nulo aqui. É isso que nós estamos falando. Entendeu? Então, vamos vir aqui. Mesmo erro, tá vendo? Mesmo erro. É porque a gente não tratou... Tratamos um caso, né? Mas não tratamos o outro aqui, né? Tá vendo? Só fazer uma alteraçãozinha aqui. Ao invés de colocar os velhos, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o item.
É esse que representa de fato o vazio que a gente quer representar. Tá? Então, vou dar um stop aqui. Na verdade, se você muda a tela, você nem precisa dar esse restart aqui, tá? Olha lá, carregando. Vamos espetar o elemento ali, né? Para ver o que tem dentro dele. Olha só o que ele tem. Várias opções, ó. Né? Lá. 1, 2, 3. Esse aqui, ó, selecione, ó. Tá vendo? O velho dele tá vazio mesmo. Essa ausência de velho aí tá. Vamos ver se realmente essa Joana aqui. Deixar o selecione aqui, ó, que é a opção vazio, e vou tentar salvar. Cliquei no salvar, ele deveria ter salvo, né? Só que sem estado, que a gente não colocou como obrigatório. Mas ele não salvou. Deve ter dado algum outro problema também, né? Internamente, né? Lá, realmente deu um problema. Deu um problema interno, a gente não está tratando as mensagens ainda, né? Ele falou, ó, null number format exception. Selecione. Olha o que chegou para mim. Selecione. Ó. Tá vendo? Ou seja, chegou aquele texto selecione para nós. Poderia colocar um valor vazio ou um valor. Ou eu poderia até colocar um valor nulo ali, né? Será que se eu fizer isso aqui funciona? Ou nulo? Ou eu posso fazer assim, ó. Não, se chegar aqui qualquer coisa no meu conversor, ó, tá vendo? Qualquer coisa aqui que eu não possa converter, se der um number exception aqui, ó, então eu já retorno um objeto nulo. Posso fazer isso também. Vamos supor, não está vazio, tá beleza, mas tem um texto esquisito lá, né? Tem um texto esquisito, então eu não posso nem. Certo? Se eu tentar fazer essa conversão aqui, ó, e ele der errado, ó, eu posso fazer um try catch aqui, direto, ou eu posso colocar uma tentativa de conversão aqui em cima, também. Tem várias abordagens. Tá? Deixa eu fazer um try catch aqui. Posso fazer assim, ó. Tente fazer isso aqui, ele vai dar uma exceção. Se der uma exceção, ó, o meu try tem else agora. É number format exception no momento. Eu vou pôr um genérico aqui, só para a gente fazer um testezinho. Tá? E ponto return null. Quer nem ver a exceção nesse caso. Estou fazendo escondendo aqui a exceção. Isso que não é uma boa prática em muitos casos. Tá? Mas nesse caso a gente quer fazer o quê? A gente não, se caso der um problema na conversão, nós não queremos tratar a exceção. Nós queremos de fato que o vazio lá seja nulo aqui. É um caso específico, tá? Vazio lá é nulo aqui. Então eu falei, ó, se ele tentar fazer, se vier aqui um cara que eu não consiga representar um objeto estado, se vier um texto, uma string vazio, ou um selecione, né, uma string, eu não consigo representar um estado naquele texto selecione. Não existe o texto selecione não representa um estado. Então vai me dar uma exceção. E nesse caso, o estado é nulo. Nesse caso. Tá? Ou quando está vazio já é nulo, ou quando der um BOzinho aqui é nulo. Tá bom? Então vamos dar um stop aqui. Number format exception vai acontecer ali no selecione. Então nesse caso você vai ver exceção no seu console, mas uma exceção que já foi resolvida com a representação de um objeto nulo. Você vai ver ali. Ó. Apesar de que você não vai ver, porque eu não coloquei o e-print track trace aqui. Tá? Esses são pequenos detalhes de conversor. A gente tem que entender. Voltando aqui. Agora estou no modo agoniado. Joana. Não pode ser Joana, Jana. Aqui. Sem nada. Salvei. Aí, salvou. Ele entendeu, ó. Beleza, você não escolheu, ok. Devia ter limpado, né? Não resolveu ainda, depois a gente resolve isso aí. Agora eu vou só editar e cancelar só para enganar o nosso sistema. Agora eu vou tentar colocar um escolhendo. X. Escolhendo.
Ele disse que salvou também. Sem escolher, escolhendo, ele salvou. Tá? Agora eu quero mostrar aqui, ó, só para a gente ver realmente se é verdade, né? Aqui na tela. Como faz aqui na tela para mostrar aqui no Data Table? A gente pode colocar uma coluna nova aqui, não podemos? Chamada UF. O que vocês acham? E mostrar o que aqui? C.estado.uf. Olha lá. Tá vendo? A Jana realmente veio sem nada. Se eu editar aqui, eu vou pôr ela no MS. Ó. Opa! Se eu editar o João aqui, ó, e pôr no MS, ó, tá vendo? Se eu editar esse cara aqui, ó, colocar no SP. Se eu editar esse cara aqui, ó, e colocar no nada. Tá bom. E aí? Acho que dá, né, pra enganar, né? Vamos lá, vamos fazer isso. Façam aí, por favor. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Na hora de salvar, né? O que ele está fazendo? Está renderizando o DT cliente, né? Data Table cliente. Certo? Ele executa o form. Deixa eu pedir para ele renderizar também o form. Tá vendo? Que são esses componentes aqui, após salvar. Opa! O que ele fez? Ele renderizou o formulário, ou seja, todos aqueles campos que já estavam vinculados, ele atualizou. Tá? Ele tinha mandado ele salvar e renderizar só a parte de baixo, mas agora nós pedimos para ele processar novamente o status dos campos. Tá? Então ele limpou. À medida que nós salvamos, ele também limpou os campos do formulário. É só isso que a gente precisava fazer. Tá? Pedindo para ele renderizar aqui o formulário após a execução do salvar. Olha só, vou passar um exercício para vocês aqui, que é o seguinte. Nós temos aqui o nosso cadastro de cliente, certo? Então nós temos aqui o nome do nosso cliente, nós temos aqui um estado vinculado a ele, né? Aqui um estado. Tá ali, ó. Beleza? Aqui o nome. Beleza? Tranquilo. E temos o e-mail, né? Vou pôr o e-mail aqui. A ordem não está igual lá na página, mas você já entendeu, né? E o botão salvar. Só que o que acontece? Nós queremos o seguinte. Aqui, deixa eu botar um salvar aqui. O alinhamento aqui não está em questão, tá? O alinhamento dos botões e tal. O que eu gostaria que você fizesse é o seguinte. Preste bem atenção para você entender o exercício. Tá? Na hora de salvar esse cliente, você vai querer salvar alguns telefones, por exemplo. Tá? Vamos supor que ele tem mais de um telefone, comercial, empresarial, mais de um e-mail. Hoje está assim, ó, e-mail. Você quer fazer uma lista de e-mails e telefones dele. Nós vamos remover esse campo e-mail daqui. Ó. Vamos remover esse campo e-mail e nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar aqui, ó, um campo que ao invés de chamar e-mail, vai ser contato. Contato. E um botãozinho do lado, adicionar, mais. Então aqui, não vai chamar mais e-mail, vai ser contato. Aí ele vai vir aqui e vai pôr, João, arroba, não sei o que. Pá, clicou no maisinho, apareceu aqui, ó. João, arroba, não sei o que. Aí ele vem aqui, colocou um telefone, 99, não sei o que, pôs maisinho, vai aparecer aqui, 99, blá, blá, blá. Colocou outro telefone aqui, ó, pá, clicou no maisinho, 3387, blá, blá. Ou seja, resumindo, nós vamos montar uma listinha de contatos para esse cara. Ao invés de nós termos um campo de e-mail, nós vamos ter uma listinha de contatos, que pode ser telefones e pode ser e-mails, qualquer tipo de contato. Facebook, Twitter do cara, conta no LinkedIn, tudo quanto é tipo de contato ele vai inserir aqui. Agora é uma lista de contatos, não é mais um campo e-mail. E com um botãozinho aqui, ó, para ele remover da lista. Então o que ele vai fazer? Antes dele salvar esse cliente, ele vai montar uma pilhinha de contatos. Ó.
com a opção dele remover e manipular à vontade. Aqui aí no final ele clica em salvar, aí sim ele vai para o banco de dados. Você entendeu? Então nós vamos tirar um campo de e-mail e vamos colocar uma lista de contatos. Num primeiro momento, essa lista de contatos só vai ter o ID e descrição. ID e descrição, mais nada. Não vai ter se é e-mail, se é telefone, se não é, esse vai ser um próximo passo. Tá? Então nossa missão é modelar isso aqui. Como vai ficar? Vai ficar assim como cliente. Tá? Aquele campo e-mail do cliente desaparece. E quem que entra no lugar dele? Uma lista de contato. Vamos chamar aqui essa lista. Contatos. Certo? Você já, inicialmente, como você vai adicionar, clicar nesse botão adicionar, você vai começar a colocar cada item preenchido aqui dentro da lista. Então essa lista já tem que estar inicializada, New Array List. Olha só o detalhe. Se você deixar assim ela nula, quando você clicar no botãozinho adicionar, ele não vai conseguir colocar nada aqui dentro porque vai estar nulo. Então você tem que inicializar ele com New Array List. Tá? Vou pôr um New aqui, ó. Array List aqui. Beleza? Então você declarou essa lista e já declara ela e já inicializa essa lista. Para ela ter um objeto ali. Quando você criar um objeto cliente, um new cliente, automaticamente já cria uma lista para você. Uma lista vazia. Aí você vai ter que começar a preencher essa lista. Cada vez que você clicar nesse botão adicionar, você tem que fazer o quê? Você tem que pegar esse dado aqui, ó, e jogar dentro de quem? De um objeto contato e colocar na lista. Clicou no adicionar, ele cria um objeto contato com esse texto e joga na lista. No final, quando você clicar no botão salvar, o seu objeto cliente vai estar assim, ó. Um objeto cliente vai estar assim, certo? Apontando para um monte de objetos contato. Contato, contato e contato. Aqui vai estar um telefone, aqui vai estar um e-mail, aqui vai estar uma conta no Face, aqui vai estar... E assim vai. E aqui essa lista de contatos é esse lixo aqui. Clicou nesse maisinho, o que você pode fazer? Você pode criar na própria classe cliente, você pode fazer isso, se você quiser. Colocar um método adicionar novo contato. Esse maisinho vai ter que pegar um objeto contato desse aqui e colocar aqui dentro. Cada vez que ele clicar no maisinho, você vai criar uma outra bolinha desse contato e jogar aqui dentro. Clicou no maisinho, outra bolinha desse contato e jogar aqui dentro. Aí você tem que fazer. O que você precisa é que no final das contas, quando você clicar nesse botão salvar, esse objeto cliente já esteja com uma listinha de contatos montadinho para ele salvar. Por quê? Porque nós vamos colocar o que aqui na anotação? Aqui. Nós vamos colocar one to many. One to many. É um para muitos. Concorda? Você vai colocar um para muitos. Aqui você não põe join column. Tá? Do lado one to many você não põe, porque é lá do outro lado, many to one, que você coloca o join column, que lá que vai ficar a chave estrangeira. Tá? Então aqui nós vamos colocar one to many e nós vamos colocar uma propriedade de cascata, cascade type all. O que é cascade type all? Quer dizer o seguinte, se eu inserir um novo cliente e tiver uma lista de contatos vinculados a ela, ele vai salvar tudo junto. Se eu montar um objeto cliente com uma lista de contatos, ele vai salvar todos esses contatos juntos. Se eu remover esse cliente, todos esses contatos vão embora juntos. Isso quer dizer o cascade all. Tudo que eu fizer com esse cliente vai refletir nos contatos. Tá? Então, nós vamos colocar aqui um atributo do OnlyToMany chamado cascade type, que aí você define cascade, aí você define o cascade type all. Cascade igual cascade type ponto all, que é tipo um enumerador assim. Você falou, ó, esse OnlyToMany vai gerar uma relação, vai gerar uma relação de cascata, uma regra de cascata all, ou seja, tudo que eu fizer com o cliente vai refletir no contato. Isso aqui é o relacionamento. Tá? E do lado de cá, isso aqui é a nossa classe cliente. Na nossa classe contato, vai estar ali, classe contato, beleza? Vai estar lá relacionado com o cliente. Vai ter aqui também o cliente. Ó. Cliente, cliente. Aqui vai ser a mesma coisa. Aqui vai ser aquele que nós já fizemos. Tá? Vai ser many to one,
certo? Man to one e join column. Join column. Aqui tá escrito column. Beleza? Aí tá escrito join column e aqui man to one. Tá bom? Então aqui você tem um cliente apenas no contato. Todo contato vai estar vinculado a um cliente, mas no cliente, nesse caso, a gente também vai ter uma lista de contatos. Eu vou deixar pronto esse mapeamento para vocês, para que vocês montem só a lógica do controle aqui. Tá? Então vamos mapear aqui. Vamos vir aqui agora. Vamos mapear. O exercício é esse. Vocês vão fazer a próxima aula, isso pronto, funcionando. Tá? Eu vou fazer a parte do mapeamento com vocês. Vou clicar aqui no modo. Certo. Olha só, tá aqui. Ó. Eu vou clicar aqui, vou criar uma nova classe chamada contato. Tá? Contato. E vocês vão anotar ela como entity, normal. Beleza? Tá aqui? Porque nós vamos persistir esse contato. Olha só, entity. E vou colocar um ID para esse contato. Um ID e uma descrição para esse contato. Que é exatamente o e-mail, o telefone, o número, tá? E o get and setters. Get and setters dele. E a nossa anotaçãozinha de entidade aqui, que é o chave primária, e aqui o generated value. Isso aqui eu vou deixar pronto para vocês. Beleza, e no cliente? O e-mail, soma o e-mail aqui, e vai entrar o que aqui? Sumiu o e-mail, sumiu aqui também, certo? Ó, sumiu aqui, ó. Nome e-mail, sumiu, ó. Sumiu o e-mail daqui. Isso vai refletir em outros lugares, tá? Talvez o nosso teste lá vai quebrar, ó, lá embaixo. Ó. Então, eu não posso mais fazer assim. Tá vendo? E aqui entra o quê? Uma lista de contatos. Exatamente. Chamar de contatos com um array list iniciando. Aqui. É isso aqui. Temos uma lista de contatos. Qual que é a anotação que nós vamos colocar aqui? On to main. Beleza? Só tem um pequeno detalhe aqui. Primeiro, que é o quê? Que é o cascade. Lembra que eu falei pra vocês que a operação tem que ser em cascata? Por quê? Porque eu quero salvar um cliente e já salvar todos os contatos dele juntos. Tá? Então eu venho aqui e coloco assim, ó, cascade type. Cascade type, ponto, all. O que é o all? Ele vai pegar todos esses caras aqui, ó. Se eu remover daqui, remove lá. Se eu fizer um merge aqui, faz um merge lá. Se eu deletar aqui, se eu inserir, se eu persistir um cliente novo aqui e não tiver contatos, ele persiste lá no contato também, ele salva o contato também. Então eu vou pôr all aqui. Tudo eu quero. Quero todas as opções. Aí tem um pequeno detalhe aqui, ó. Esse cara aqui, ele exige que você faça um mapped by. Esse mapped by, você diz quem é a propriedade lá na outra classe que faz referência a essa. Por exemplo, lá na classe cliente, lá na classe contato, nós vamos ter um atributo chamado o quê? Cliente, para fazer o ponteiro inverso. Então você vem aqui e põe cliente. Só isso. Isso é uma exigência do mapeamento on-to-many. Você tem que dizer lá do outro lado quem que é o cara que vai fazer a referência para cá. Certo? Se você vier aqui no contato, olha só. Aqui no contato, ó, opa. Se você vier aqui no contato, o contato faltou quem aqui? Quem que faltou aqui, ó? Faltou o cliente, ó. Todo contato, ele está vinculado a um cliente, ó. Só isso que faltou aqui. Tá? Aí get and setters, né, para ele, mesma coisa. E vamos também fazer as anotações dele, que é o quê? Join column e o quê? Many to one. Tá? É só isso. Tá? Então nós falamos lá no cliente que ele tem uma lista de contatos. Tá vendo? Aqui nós vamos ter que dar uma arrumadinha aqui, porque o e-mail não existe mais, né? O e-mail não existe mais. Tá vendo? E essa nossa lista de contatos já tem get and setters para ela? Então vamos colocar um get and setters que a gente vai precisar acessar ela, não vai? Então deixa bonitinho ali. Ali, get and setters. Então nós modificamos o modelo. Falamos que o nosso cliente agora tem uma lista de contato
e que cada contato está vinculado a um cliente. Demos uma nova funcionalidade para o nosso sistema. Só corrigir essas importações aqui, ó, Ctrl Shift O, para ele dar uma corrigida. Só que agora a nossa telinha lá, que funcionava, zerou tudo, né? Não funciona mais. Porque já não tem e-mail, o e-mail que está lá está vinculado errado, já tem que remover aquele campo e-mail. E é isso que você vai tentar fazer, como exercício. Eu fiz a parte de modelagem. Eu sugiro até que vocês removam as tabelas do banco e de novo, para ele reconstruir já tudo certinho. Tá? Porque ele vai mudar os relacionamentos. Eu sugiro que vocês já removam. Nesse caso, ele construiu do zero para você evitar um monte de problema. Depois a gente vai aprendendo a adaptar aí. Porque o certo agora é você ir lá e remover aquele campo e-mail, entendeu? Do banco. Mas em vez de ficar fazendo um monte de coisa do banco agora na mão, você vai deleta o banco e cria de novo. Aí ele vai criar bonitinho o banco. Vamos fazer isso só para ver se funciona? E aí a gente fecha com chave de ouro, né? Vamos ver aqui. Olha lá. Vou deletar esse banco teste 2 aqui. Nem sei se está rodando o Tomcat aqui. Se tiver, eu tenho que dar um stop. Vou rodar aqui, deletar ele. Aí. Ele está sendo usado, né? Alguém está usando ele. Deixa eu clicar aqui no console e mandar todo mundo para o espaço. Vamos ver se resolve. Parece que ele não quer deletar, né? Ele fala que tem alguém usando ele, né? Deixa eu fechar o meu STS aqui. Bom, fechei o STS. Deletei. Realmente vou ter que fazer outro caminho aqui. Tem que matar um processo aqui. Monitor, vou matar um processo aqui. Deixa eu ver se tem um Java aqui rodando. Agora deletou, só reiniciei o meu PG de mim aqui, tá? Eu matei o processo do PG de mim e abri de novo. Vou chamar aqui, ó, teste 2 no meu banco, né? Beleza. Vamos lá. Vou abrir aqui de novo o STS. Vamos ver se funciona, né? Vamos ver, teve um problema aqui no nosso teste, né? Que a gente alterou ali, o teste, ele já instanciava diretamente passando o e-mail, tá vendo? Só vamos arrumar esse teste aqui só para ele não ficar quebrado assim. Vamos deixar o código quebrado, só para... Com o nome ele deixa, tá vendo? Nós alteramos ali, ó, com o nome ele deixa, tá vendo? Só com o e-mail que ele não tem mais, porque nós mudamos a ideia, né, de contato. Ele não vai ser mais um atributo, vai ser uma lista de contatos. Então o nosso teste está sendo modificado aqui, estou removendo aqui o e-mail. Então arrumamos o teste, só para ele ficar redondinho. Ali. Beleza? E vamos ver se realmente aqui ele já... Vou stop aqui, né? Vamos ver se eu subir essa... Com o Spring Boot, se ele já vai criar um banco diferente para nós. Se ele criar um banco diferente, já está tudo certo. É o que a gente queria mesmo. Vai lá. Ele criou um cliente, tá vendo? Beleza, o cliente tem só o estado ID, tá ok. Criou o estado, tá bom, tranquilo, manteve o que estava, tá? Agora, no contato, o que ele fez? Ele criou um cliente ID vinculado ao contato. Mas perceba que no cliente ele não criou uma lista de contato. A lista de contato é só no objeto. No banco de dados ele não cria uma lista de contato, porque isso é feito por meio de relacionamentos. O que é uma lista de contatos, na verdade? Na verdade é uma relação de registro que está aqui dentro, vinculado com um determinado ID. Então, quando você coloca uma lista lá no Java, quando você coloca uma lista aqui, ó,
quando você coloca uma lista de contato aqui, essa lista de contato ela não vai ser criada no banco. Você só está dizendo para o Entity Manager, seu gerenciador de identidade, que quando você tiver um objeto cliente na memória vinculado a vários objetos contatos, você está falando de Entity Manager, transforma todos esses contatos dessa lista em registro na tabela, só isso. Aí cada registro na tabela vai estar vinculado com o cliente que ele acabou de criar. Então, automaticamente, ou automagicamente, o que ele faz? Ele insere todo mundo, ele insere um cara aqui no cliente, ele põe um cara aqui no cliente, gerou um ID, não gerou? ID número 1. Aí ele vem aqui no contato e põe um monte de contato aqui, ó, cada um com seu ID, 1, 2, 3, 4, 5, 10, só que tudo vinculado com o cliente que ele acabou de criar. Isso que você está falando para ele. Para ele já amarrar isso para você no banco. Por isso que você fez aquele Only to Many lá. Pra você encher aquela lista de contato e quando você mandar salvar o cliente, ele já popular tudo aqui para você. E já vinculado com a regra de banco. Mas não existe uma lista lá. Tá? Não existe uma lista de cliente aqui no banco. Essa lista uma lista de contato no banco. Não existe um atributo, lista de contato na tabela cliente. Na verdade, é essa própria tabela contato com todos os contatos vinculados àquele cliente. Quando você puxar pelo Entity Manager um objeto cliente, automaticamente ele vai olhar essa lista aqui, ó. Quando você pedir para ele essa lista, ele faz uma consulta no banco, ele quer todos os contatos desse cliente. Ele busca para você e atribui aqui. Esse é o JPA. Esse é o Entity Manager. Ele agiliza a sua vida. Então fica o desafio para vocês. Na próxima aula vocês tragam para mim isso pronto. Já fiz a modelagem, vocês entenderam. Expliquei tudo. Vocês vão ter que dar um jeito de fazer aquela tela funcionar. Beleza? Clicou naquele maisinho lá, tá bom? Senão o cliente não vai pagar. Não, senão o cliente vai pagar. E eu preciso que o cliente pague para comprar mais erva até tá acabando já. Tá bom? Um abraço, gente. Obrigado, tá?